Boa noite pessoal, boa noite para todos vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Alexandre, eu sou terapeuta, eu trabalho muito com as práticas integrativas e complementares em saúde e isso há muitas décadas. Eu tenho especialização em acupuntura e medicina tradicional chinesa e também tenho pós-graduação em gestão da saúde, especialização também em impactos da violência na saúde pela Fiocruz e eu tenho muita experiência nessa área. Eu trabalho há mais de 20 anos ajudando as pessoas a superarem as suas dores, tanto físicas quanto também emocionais. E eu quero iniciar essa aula de hoje dizendo para você que eu também já senti na pele essa angústia, esse sofrimento de passar pelos transtornos da ansiedade, de ter crises de pânico e também de não conseguir me relaxar, sempre muito preocupada, preocupando tanto com coisas muitas vezes tão simples, corriqueiras do dia a dia. E o método Ansiedade Zero é fruto desses anos todos de estudo, de vivências pessoais e também das vivências nos atendimentos que eu fiz durante todo esse tempo. Eu posso afirmar para você que você está diante de uma oportunidade única para que você possa realmente descobrir tudo aquilo que você precisa saber sobre ansiedade e dessa forma, você entendendo, você também irá aceitando esse transtorno que você está nesse momento passando por ele. Mas eu quero que você saiba que é possível sim recuperar e dar a volta por cima, se libertar desse transtorno que pode nesse momento estar te causando sofrimento. E você poderá passar a viver de uma forma muito livre, se libertando de tudo isso. E eu quero te fazer uma observação. Para que isso aconteça, é necessário que você deseje, que você também se esforce, que você também tenha um compromisso, não apenas comigo, mas consigo mesmo, para que você possa valorizar essa oportunidade que chegou para você, online, gratuita, fazendo um compromisso real com você mesmo. Porque eu, na verdade, eu desejo muito contribuir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula da Imersão Ansiedade Zero. Eu gostaria de perguntar para você se você, em algum momento, se sente preocupado com as coisas. Se você tem pensamentos muito acelerados, se você está constantemente muito preocupado com tudo aquilo que você vai fazer e tem aquela sensação de que você possa até estar esquecendo as coisas que são importantes, ou mesmo aquele sentimento de impotência, de não conseguir realizar todas as suas atividades, ou mesmo aquela sensação de que realmente não vai conseguir fazer tudo que você precisa. Se isso estiver acontecendo com você com muita frequência, quase todos os dias, e você estiver ainda sentindo sintomas como a cabeça pesada, a sua capacidade de concentração comprometida, sentindo que a sua memória está falhando, que você está sem foco, que está distraído, ou mesmo que você esteja se sentindo trêmulo, sentindo aquele aperto no coração, o coração palpitando, acelerado, o ar faltando, ou então aquela sensação de que algo muito ruim pode vir a acontecer a qualquer momento. Então, se você estiver sentindo tudo isso, ou mesmo que você está perdendo o controle, se você se identificou com algumas dessas sensações, alguns desses sintomas que eu falei aqui, preste muita atenção, porque você pode realmente estar sofrendo com esse mal do século, que é a ansiedade. A ansiedade é considerada o mal do século. Eu quero mostrar para você esse gráfico da ansiedade no Brasil, tanto pré-Covid como agora. Nesse momento que eu nem digo pós-Covid, porque nós ainda estamos nesse processo de superação da pandemia, mas até esse momento presente.
Um estudo da Organização Mundial da Saúde, OMS, desde 2017, mostrou que o Brasil era o país do mundo com o maior número de casos de ansiedade do mundo. Em 2017, nós já tínhamos 25 milhões de brasileiros que estavam passando por esse sofrimento. E agora, de acordo com as pesquisas mais recentes, pesquisas inclusive da Fiocruz, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e também de outros institutos de pesquisa, mostram que no momento nós estamos ultrapassando os 85 milhões de pessoas no Brasil que estão com ansiedade. E isso demonstra que também está havendo um crescimento exponencial no índice de pessoas passando pelo transtorno da ansiedade. Isso crescente cada vez mais, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Nós, brasileiros, somos conhecidos por ser um povo muito alegre, descontraído, temos o futebol, o carnaval, o samba, essa ginga do brasileiro. Mas agora nós estamos passando a ser conhecido como um dos povos com o maior percentual de ansiedade, sofrendo muito com esses males. E essas pesquisas apontam que esses distúrbios da ansiedade no país está colocando o Brasil no topo da lista de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. 9,3%, quer dizer, é o índice 3 vezes maior do que a média registrada mundialmente. Isso é baseado em dados de 2017. Além disso, nós consideramos ainda que as mulheres sofrem muito mais com os problemas da ansiedade do que os homens. Temos tanta coisa a fazer, somos multitarefas e sempre muito preocupadas com o bem-estar de todos, e isso contribui para que nós possamos estar mais ansiosas que os homens. E essa é uma tendência mundial. Leva-se também em consideração que os problemas econômicos, sociais, também são extremamente importantes na participação desse cenário dos transtornos mentais. Existem dados que comprovam que nós temos a maior taxa de pessoas com depressão de toda a América Latina. Essa é uma média que supera os índices mundiais. E esses dados eles foram publicados recentemente pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. E apontam que 322 milhões de pessoas por todo o mundo estão sofrendo com problemas de depressão, por exemplo. Isso significa 18% a mais de pessoas com esses problemas do que há 10 anos atrás. São quase 40% de pessoas sofrendo com ansiedade patológica. Isso é uma verdadeira pandemia de ansiedade. E isso agrava quando a pessoa vive em cidades grandes, em grandes metrópoles, nas capitais, onde existe um número grande de pessoas que circulam, que consomem muitos bens, muitos serviços, né? E tudo isso, essa vida, esse ritmo de vida muito acelerada, também contribui para isso. Além de determinadas profissões também, que geram maior estresse, por exemplo, os policiais, os bombeiros, os profissionais da educação, os professores, o pessoal da área da economia, os bancários, as pessoas que trabalham na bolsa de valores, por exemplo, é uma loucura. Além dos profissionais de saúde que tiveram que se dedicar tanto nesse momento de pandemia e também ficaram extremamente ansiosos e sofreram muito e continuam sofrendo com essa luta cotidiana do dia a dia. E todas essas coisas que requerem tanto da gente, acaba fazendo com que eleve ainda mais esse índice, essa propensão para a ansiedade. E todos nós estamos nessa luta contra a ansiedade e
considerada hoje como o mal do século, exatamente porque a ansiedade causa um tremendo sofrimento. A ansiedade tóxica, patológica, provoca um sofrimento que é real. Por exemplo, dores no corpo, insônia, irritabilidade, cansaço físico, a pessoa deita, não consegue descansar, pode até mesmo ter uma tremenda insônia. Algumas pessoas sentem até mesmo medo de morrer, falta de concentração e passam uma noite rolando na cama, no dia seguinte sentem aquela cabeça aérea, tontas, sensações realmente muito desagradáveis. E tudo isso está relacionado a essa ansiedade patológica. Mas além disso, a ansiedade faz com que a vida das pessoas se torne uma vida sem prazer. A pessoa se sente incapaz, insegura. Olha, até mesmo para sair de casa, para ir a uma drogaria, comprar um medicamento, ir a um supermercado, fazer as suas compras, e acaba ficando ali, ó, torcendo para não ter que sair de casa, exatamente por conta disso. Além de que a pessoa até evita se relacionar com as outras pessoas, porque acha que vai ser meio incapaz de se relacionar com isso, ou acha que ela é uma pessoa diferente das outras, que é incapaz, e não enfrenta esses desafios da vida, e dessa forma ela vai se tornando cada vez mais limitada. Então, a ansiedade é realmente paralisante, o medo é paralisante, e somente quem passa por isso é que pode entender o que significa. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Você não está sozinho. E melhor que isso, existe solução. Pesquisas mostram que 90% das pessoas com ansiedade patológica, elas podem sim ser curadas até mesmo sem medicamentos. Olha, isso não sou eu que estou dizendo. Isso está publicado na literatura médica. A ansiedade é um quadro dentro da psiquiatria que tem a maior chance de recuperar totalmente sem medicação alguma. E isso é maravilhoso, é uma ótima notícia para você. Mas, lamentavelmente, nem todo mundo busca ajuda. Ou seja, 3 entre 4 pessoas com ansiedade não ficam bem porque não buscam tratamento, ou mesmo podem até fazer tratamentos de forma errada. Muitas vezes não buscam tratamento por acharem que isso vai passar logo, ou até mesmo porque não sabem nem onde procurar, qual o melhor tratamento, o que devem realmente buscar. E acabam ficando engessadas, impedidas mesmo de seguir em frente buscando uma solução para o seu problema. E às vezes até acabam utilizando medicamentos por conta própria, de forma indevida. E tudo isso é um grande problema porque essas pessoas acabam se automedicando e isso pode fazer muito mal para a saúde da pessoa. Então é necessário buscar ajuda especializada de profissionais competentes, capacitados, que realmente podem te ajudar nesse momento de maior dificuldade. Vamos entender de uma forma muito simples como ocorre a ansiedade. Tem uma área do cérebro, que é uma área mais primitiva, chamada de cérebro reptiliano. E esse cérebro, esta área, a gente nem pensa para ativar, é ativado automaticamente. Quando existe um perigo, esta área percebe que existe uma grande ameaça. E você não precisa nem lembrar que você, estou sendo ameaçado. Automaticamente essa área responde a essas situações que são entendidas pelo cérebro como perigosas, independente de serem ou não. Isso acontece devido a situações que percebemos que podem ser perigosas, há pessoas muito negativas que nós tememos, que achamos que podem nos fazer mal, ou mesmo as situações que nós achamos que vamos enfrentar e que vamos realmente sofrer com uma determinada situação. Então essa área ela é ativada e aí ela vai liberar automaticamente no sangue adrenalina,
noradrenalina e cortisol. Esses são os hormônios do estresse. E isso é muito importante. Por que eu preciso entender isso, Viviane? Porque são esses hormônios que fazem com que nós venhamos a ter uma série de sensações. Por exemplo, a adrenalina faz com que você tenha palpitação, a respiração ofegante, os músculos ficam tensos, a pele fica suando, você fica inquieto. E aí acaba utilizando muito mais oxigênio exatamente para preparar o corpo para um enfrentamento. E muitas vezes esse enfrentamento não é real, é só imaginário, não é um perigo real. E quando isso surge, de repente esse gatilho é disparado e isso acontece, esse mecanismo é disparado, acontecem muitas reações. E você pode ter ou uma reação de lutar ou mesmo de fugir. A noradrenalina vai alterar os pensamentos. A pessoa fica com a cabeça focada somente no perigo, procurando ameaças, vendo ameaças por todos os lados e pensando, será que vai dar tudo errado? Será que vai acontecer isso ou aquilo? E aí fica procurando ameaças o tempo todo. E se perguntando sempre, em todos os momentos, será que vai dar alguma coisa errada? Será que eu estou realmente em tanto perigo? Então essa é uma reação automática. E esse conjunto de neurotransmissores fazem com que a gente tenha alterações nas nossas ações. Através de inquietude, de agitação, a pessoa pode querer fugir. Isso é o ciclo da ansiedade. Só que isso dura pouco tempo. Quando o cérebro está saudável, a coisa é diferente. Esta área do córtex pré-frontal é ativada e vai resolver tudo isso. E automaticamente essa área é que irá acalmar, desacelerar, promover um certo relaxamento. E todos nós temos esse sistema natural do córtex pré-frontal que acalma. E isso faz com que tudo isso, todos esses sintomas passem, que desacelere e normalize, e nós voltamos para um estado de normalidade, até mesmo de relaxamento. E quando desacelera, nós ficamos dentro do nosso padrão de normalidade. Esse é o sistema de relaxamento natural e todos nós temos esse sistema. A ansiedade patológica, ela acontece por quê? Qual é a diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade natural? As pessoas que têm ansiedade tóxica ativam muito esse sistema. E o córtex pré-frontal, na hora da calma, ele fica inibido. Então, existe um aumento desse circuito da amígdala, da atividade da amígdala, e o córtex pré-frontal que desacelera, porque quando está muito ativado, é muita adrenalina, é muito cortisol, e isso é produzido sem que tenha uma ameaça real. Mesmo que não exista perigo nenhum, você ativa todo esse mecanismo automaticamente. E aí passa a ter essas sensações físicas de respiração ofegante, altera o pH sanguíneo, isso gera formigamento, sensação daquela cabeça aérea ruim, muita tontura, parece até que você vai desmaiar, que vai perder os sentidos. Você já sentiu isso? Mas é muito raro a pessoa desmaiar. Normalmente isso não ocorre. São casos raros em que a pessoa realmente desmaia. A pessoa pode sentir formigamentos, pode ter até mesmo diarreia, aquela sensação também de náusea, e o próprio organismo pretende expulsar aquele alimento para que ele esteja preparado para o enfrentamento. E esse processo causa essas náuseas
Isso dá muita dor muscular, porque os músculos ficam mais rígidos, mais tensos. E aí a pessoa acaba entrando nesse desequilíbrio, não consegue focar em soluções, não sente nenhum prazer na vida, não consegue relaxar e fica o tempo todo esperando que alguma coisa de muito ruim realmente vá acontecer. E esses pensamentos negativos, eles ficam vindo na mente da pessoa de uma forma recorrente, até mesmo incontrolável. E existem aquelas ações que são de fuga, de escape, ou a pessoa começa a adiar os seus compromissos, a procrastinar, ou até mesmo resolver as coisas assim de uma forma muito impulsiva, sem pensar em nada. Então, é o oposto, né? E ela entra então nesse ciclo de desarmonia, de desequilíbrio. E essas sensações acabam sempre acontecendo, a pessoa fica presa nesse circuito e isso tudo vai estimulando para que a nossa vida permaneça nessa armadilha da ansiedade. São as armadilhas da mente. Então, a ansiedade tóxica é uma hiperativação desta área. Lá naquela parte do cérebro reptiliano. E aí a pessoa fica presa nesse circuito natural e essa parte não desliga e isso tudo vai estimulando esses neurotransmissores que fazem parte da ansiedade e a pessoa fica sofrendo, não relaxa, não consegue superar. Essa ativação, uma hipoativação desta área do cérebro reptiliano. E a parte do córtex pré-frontal acaba não conseguindo amenizar ou equilibrar esse estado de maior desequilíbrio. A atividade do córtex pré-frontal não desliga e isso vai estimulando a nossa amígdala e nós vamos ficando presos nessas armadilhas da mente que geram tanta ansiedade. Então, a ansiedade tóxica é uma hiperativação desta área do cérebro reptiliano, causando essa hiperativação do córtex pré-frontal e a pessoa fica presa em sensações, em pensamentos e também em ações muito tóxicas. E isso é importante por quê? Porque nós precisamos atuar nesta área. E é aqui que ocorre o maior erro dos tratamentos. Porque a ansiedade tóxica, ela engana o seu cérebro, passando aquela ideia falsa de perigo em todo lugar. E aí a pessoa acaba não tendo força para superar. E ela coloca para você essa mensagem de que você não tem forças para superar isso. Isso acontece por causa dessa hiperativação da amígdala. Essa ansiedade tóxica engana seu cérebro, passando a mensagem de que existe perigo em todo lugar, ou seja, percebe perigo aonde não tem. E ela leva para você essa mensagem de que você não tem forças para vencer. Isso é da hiperativação da amígdala. Isso é porque o córtex não consegue fazer esse processo de neutralização desse processo. E você precisa recriar, treinar o seu cérebro para que você não seja mais enganado pela ansiedade. E você me pergunta, como que eu vou fazer isso? Eu te digo, para vencer a ansiedade de forma definitiva e você estar dentro daquela faixa dos 90% que se cura sem mesmo nem medicação alguma, é necessário que você controle os seus pensamentos e as suas ações, os seus sentimentos, as suas emoções. Se nós não melhorarmos tudo isso, a ansiedade não melhora. Ela melhora, volta, fica sempre retornando a esse processo de desequilíbrio durante toda a vida. E como nós mudamos isso? É através de treinos.
O cérebro pode ser treinado, ele cria novas redes neurais e aprende através dessas novas conexões neurais. Isso ocorre somente através desses exercícios que você precisa fazer. E para superar tudo isso, precisamos de uma forma efetiva mudar os pensamentos, as sensações e as nossas ações. Existem técnicas para isso. Por exemplo, as técnicas de relaxamento, elas são muito eficazes. Nosso cérebro aprende através de treino, através de novas redes neurais que são criadas, novas conexões. E isso nós conseguimos através realmente de treinamento. Como funciona esse treinamento, Viviane? Eu vou te ensinar isso hoje. Nós treinamos várias técnicas de relaxamento e você irá aprender isso hoje. Para os pensamentos, você irá aprender a modificar os pensamentos negativos. E como que você consegue diferenciar o que é um pensamento negativo de um pensamento bom, um pensamento positivo? É simples. Para isso existem técnicas. É preciso diferenciar qual a preocupação que vai te ajudar a resolver a sua vida e qual é o pensamento que não tem nenhum sentido, não faz sentido você ficar tão preocupado com isso. E você pode estar pensando assim, falar é muito fácil, mas eu quero saber então como fazer isso. E eu te respondo, nós precisamos realmente mudar as nossas crenças. Existem crenças que são como verdadeiras leis para você, que você formou desde lá da sua infância ou da adolescência, e isso modela o seu comportamento. Então, é necessário mudar os pensamentos negativos. Esse é o primeiro passo. É preciso começar a entender qual é a preocupação que faz sentido e que pode até ajudar a resolver a vida. E o que é negativo e que está só te prejudicando, você elimina. Então, é preciso começar a eliminar as preocupações. E isso é uma questão também de treino. Nós precisamos definitivamente mudar as nossas crenças. Existem crenças, regras formadas desde a infância, desde a adolescência, que elas mudam o nosso comportamento, até comandam esse nosso comportamento. E existem estratégias para fazer essas mudanças, sim. E é aí que entra a ação. Nós vamos ter que mudar as nossas ações, porque é aí que nós vamos começar a selecionar aquilo que realmente é importante para a nossa vida e vamos começar a fazer coisas que são relevantes, fazer viagens, até nos dedicarmos a algum hobby. Busque algum prazer na sua vida, comece a se expressar melhor, a falar um pouco mais com as pessoas, a se comunicar um pouco mais, a estar mais envolvido nessas ações sociais, nesse relacionamento interpessoal, e você irá aprendendo com aquelas pessoas, mesmo aquelas que divergem de você, que causam irritabilidade, e você irá aprender a lidar com isso sem se deixar levar por essa irritabilidade no trato com as pessoas mais difíceis. É assim que você irá superar a ansiedade e sem remédios, e vai se libertando passo a passo, pouco a pouco, desse processo que te causa dor. E são passos extremamente importantes. E as pessoas não sabem dessa sequência, é por isso que elas precisam ficar tomando tantos medicamentos e buscando tantos outros tratamentos que não funcionam. E isso acaba não dando certo e a pessoa fica decepcionada, achando que não existe solução para o caso dela. E pensa que vai permanecer carregando esse fardo tão pesado por toda uma vida e acaba não buscando outro caminho, outras terapias.
Então é muito importante o relaxamento tanto da musculatura, soltando todos os músculos que estejam contraídos, aliviando as tensões do dia a dia. Depois que você chega do trabalho, toma um banho relaxante ou mesmo um banho de imersão, fazer uma sauna que também é extremamente relaxante, a prática de algum exercício físico que você gosta de fazer, uma caminhada, uma outra atividade física qualquer. Tudo isso é fundamental para que você comece a produzir mais esses hormônios que vão interferir nessa produção de neurotransmissores e que podem te trazer muito mais equilíbrio, muito mais alegria na sua vida. Durante o método Ansiedade Zero, os meus alunos aprendem muitas técnicas de relaxamento e também muitas técnicas para liberação de pensamentos negativos, para reajustes, para organização dos pensamentos, técnicas reais para que você possa fazer isso de uma forma da mais correta possível, a mais correta possível, que irá te trazer benefícios que são duradouros e que vai te propiciar uma condição de transformar esses pensamentos, de controlar um pouco mais tudo isso, de estar no controle, e você vai superando cada vez mais e focando naquilo que realmente interessa, vai reorganizando a sua vida, vai se livrando de pendências, vai deixando a sua vida cada vez mais leve, você começa a se desfazer de coisas que não te agregam em nada. Também os seus relacionamentos com pessoas tóxicas você vai liberando, vai deixando isso para trás e procurando se ligar, se sintonizar num padrão mais elevado e com pessoas que possam também te agregar alguma coisa. E não se esquecendo de que essas crenças limitantes, elas estão no nosso subconsciente, naquela área sombria do cérebro, e que você muitas vezes passa desapercebido, acha que aquilo não influencia nada na sua vida, que não tem nada a ver, que são coisas que você já esqueceu e que você já esqueceu, que já deixou no passado, mas muitas vezes você introjetou essas crenças até por um mecanismo de defesa e acaba achando isso natural. A partir do momento que você identifica essas crenças limitantes, você pode ter condição de trabalhar isso para se libertar e fazer um verdadeiro restart mental, reprogramando a sua mente para que você possa ter crenças positivas e alterar completamente tudo aquilo que te trava, que te limita. E é por isso que aqui dentro da imersão nós não temos condição de te passar tanta coisa assim. Agora eu vou te dar 3 técnicas, vou te ensinar e você irá praticar isso, para que você possa tratar essa questão de pensamentos, emoções, né? Sentimentos e que vão interferir nas suas ações. São técnicas de regulação. Essas técnicas, elas servem para que o nosso corpo possa atingir o sistema parasimpático, que irá neutralizar a adrenalina, aquela produção exacerbada de adrenalina. E o objetivo dessa técnica é mudar sensações. Uma das técnicas é a respiração nasal. Aquela respiração nasal alternada. Muita gente conhece essa técnica. Eu vou te explicar como funciona. Você vai praticar durante 5 minutos todos os dias, tá ok? Você procura um local tranquilo, sente-se, fique calmo. E com o polegar direito, você vai tapar a sua narina direita. E aí, você vai soltar o ar pela narina esquerda e puxar. Solta o ar e aí você puxa pela narina esquerda. Tapa a direita, puxa pela esquerda e aí segura o ar e agora
Com o polegar esquerdo, você vai tampar a narina esquerda e vai soltar o ar e puxar pelo lado direito. Entendeu? Tapa a narina direita, puxa o ar pela esquerda, segura o ar, solta. Você pode observar que os batimentos cardíacos até diminuem, porque isso ativa o sistema que neutraliza a adrenalina. E com isso você se acalma e a frequência também até equilibra. Isso não vai curar a sua ansiedade, vai melhorar, vai te aliviar daquelas sensações ruins. Vamos então para a próxima técnica. A gente vai aprender a construir técnicas que vão ajudar a equilibrar esses 3 motores da ansiedade. Eu vou te ensinar a técnica de tapping. É uma técnica chamada de EFT. Só que a EFT, ela não tem nenhuma comprovação científica de que consiga realmente tratar a ansiedade. Eu quero deixar isso para você muito claro, porque eu gosto de trazer ferramentas validadas cientificamente. Mas está relacionado também a esse processo de energia, de positivismo, e é muito valioso, sim. A gente observa que usar essa ferramenta da EFT, ela beneficia muito as pessoas, pode ajudar bastante a diminuir essa sensação de tensão, de agitação do corpo. E principalmente nesses momentos de maior ansiedade, de crises. Isso é uma técnica que irá ajudar você a relaxar. Lembrando que para tratar a ansiedade, precisamos atuar sobre os pensamentos, sobre as sensações e sobre as ações. São os 3 pilares. Funciona assim. Você vai fazer batidas na testa, começa a contar até 7 lentamente. Isso em pontos específicos. É muito fácil. Você vai colocar esses 2 dedos aqui no meio da testa. Não tem um ponto muito exato, aonde você achar melhor, aonde você achar mais confortável. E comece a dar as batidinhas contando até 7. Depois você vai no meio das sobrancelhas. E aí você vai dar mais 7 batidinhas. Agora, você vai ao lado aqui do olho e vai dar 7 batidinhas aqui, ao lado do olho. Ok? Em cima do lábio, mais 7 batidas. Embaixo do lábio, mais 7 batidinhas. E aí você vai agora para a clavícula, essa estrutura óssea que você vai encontrar bem no meio dela aqui e dar mais 7 batidas. Certo? Por que isso funciona? Em teoria, isso ajuda a nós nos concentrarmos nessa sensação física. E quando a gente se concentra, a gente ativa o córtex pré-frontal, que irá desacelerar a produção da adrenalina. Só essa técnica não vai te ajudar, mas tudo isso faz parte desse processo. E você está iniciando agora essa jornada, essa caminhada. Então, é muito válido, sim, isso vai ajudar você a diminuir esse estado de maior ativação da produção da adrenalina. Agora, eu vou te dar alguma técnica de controle do pensamento. Você já ouviu falar na técnica do meu porto seguro? Quando você sentir
que você está com muitos pensamentos negativos. Aqueles pensamentos de que você não vai dar conta, de que algo ruim vai acontecer, de que você vai passar mal, ou mesmo aquelas preocupações catastróficas de que vai acontecer um acidente, vai acontecer algo muito ruim, de que seu filho vai ser atropelado, de que vai haver um acidente no seu caminho, algo assim bem catastrófico mesmo. Ou mesmo aquele medo, né, de que as pessoas possam te julgar. Enfim, quando você tiver pensamentos negativos ou pensamentos que são aqueles pensamentos catastróficos e você perceber esses pensamentos, você não vai lutar contra os pensamentos. Tá ok? Combinado? Brigar com os pensamentos com certeza acaba piorando a ansiedade. Então, não lute contra isso. Aceite, fique tranquilo e com clareza você vai dizer: isso é um alarme falso, o meu cérebro está percebendo um perigo aonde não existe perigo algum. E aí você vai se perguntar: onde eu estou agora? Bom, eu aqui, nesse momento, eu estou segura, eu estou tranquila, eu estou na minha casa, eu estou pisando no chão, nada de mal pode me acontecer e eu começo a olhar para objetos do meu ambiente que mostram que eu estou segura. Eu tenho um celular em mãos, que eu posso me comunicar com as pessoas, eu estou muito bem, eu estou respirando bem. Eu estou muito consciente de mim mesma e está tudo ótimo. Até mesmo a temperatura aqui está ideal, eu estou me sentindo muito bem. Não tem ninguém aqui, não tem nada que possa estar me ameaçando. Então, você procure ir vendo o que está seguro para você nesse local. E isso vai te desarmar completamente dessa condição de maior preocupação. E você começa então a modificar esses pensamentos para que esses alarmes falsos não te façam sofrer. Então comece a fazer esses exercícios todos os dias também. É claro que só essas técnicas não vão te curar da ansiedade, não vão te livrar totalmente da ansiedade. Somente uma dessas técnicas isoladas não vai te libertar desse ciclo da ansiedade. Mas esses são os primeiros passos que você irá começar a dar no sentido da superação. Como se você estivesse subindo uma escada e dando cada passo de uma vez, fazendo cada coisa no seu tempo. E quanto mais você for dando passos, mais você vai estar escalando, vai estar subindo degrau a degrau dessa escadinha até você chegar no topo, que é aonde você vai ter conseguido a superação através de todos esses treinamentos, superando tudo isso, e irá permanecer alegre, feliz, sem recaídas, sem remédios e com muito mais felicidade. E a última técnica de hoje, que também vai abordar os pensamentos, é a técnica de distanciamento dos pensamentos. Como funciona essa técnica, Viviane? Quando eu tenho um pensamento de que eu vou fracassar, de que eu não vou dar conta, de que as pessoas vão rir de mim, de que as pessoas podem me abandonar, enfim, de coisas até mesmo catastróficas, infundadas. Quando eu tenho esses pensamentos negativos ou preocupações muito exacerbadas, ou eu entro naquela do e se isso der errado, e se isso acontecer, e se eu passar mal, e se eu tiver com uma doença grave, esses sis que nós trazemos para a nossa vida. Esses pensamentos aumentam a adrenalina e isso indica que tem uma ameaça, isso é um alarme falso. E você me pergunta como que eu vou mudar isso? Essa técnica funciona assim. Quando eu tenho esses pensamentos de limitações, desses perigos infundados,
de perigos catastróficos, pare um momento e comece a pensar assim: espera aí, isso é pensamento negativo, acabei de identificar. Então eu vou começar a pensar na terceira pessoa, assim: primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Então quer dizer que não sou eu mais que estou pensando assim, certo? Então você vai dizer assim para você mesmo. No meu caso eu posso dizer assim: olha só, a Viviane está pensando isso. A Viviane está tendo um pensamento ruim, pensamento negativo. A Viviane está pensando assim. E não eu estou pensando isso. Pense como se aquele pensamento não se relacionasse diretamente com você, mas que ele fosse um pensamento de outra pessoa. Então, a partir desse momento, você não deseja manter mais esse padrão de frequência negativa na sua vida, então você coloca na terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa que estivesse com esse pensamento negativo, entende? E aí, o seu cérebro minimiza esse impacto, porque entende que já não é você mais que está pensando assim, seria uma outra pessoa. Então, esses pensamentos errados, de se eu adoecer, e se eu estiver muito doente, e se eu estiver com a doença incurável, e se eu não tiver dinheiro para me manter, e se as coisas acontecerem da pior forma possível, automaticamente substitua e coloque na terceira pessoa, porque irá ficar bem mais leve. Porque quando você se deixa levar por esses pensamentos, isso aumenta a adrenalina e indica para o seu cérebro que você estará passando por uma ameaça. Então é por isso que você desencadeia esse gatilho, esse mecanismo que ativa todos esses neurotransmissores que nós falamos anteriormente, que vai te gerar essa tremenda crise de ansiedade, que vai te causar esses sintomas tão ruins, e você vai estar passando então por algo sofrido, doloroso. Então é preciso treinar o cérebro. E sempre mostrar que tudo isso está muito distante de você, que isso não representa perigo algum, que é só uma armadilha da sua mente. E vai devagarinho subindo cada degrauzinho dessa escalada rumo à superação. Eu gostaria muito que você tirasse o melhor proveito dessas técnicas aqui ensinadas. Faça esses treinos, pare de pensar de forma negativa. Faça tudo isso que eu ensinei para você e vá colocando objetivos na sua vida, alegria na sua vida e fazendo os treinos para que você possa estar dando grandes passos para a superação da ansiedade. Durante alguns minutos eu vou deixar aqui um espaço para as pessoas que queiram fazer alguns comentários. E eu quero dizer para você que eu leio todos os comentários e eu gosto muito de receber os comentários. E não se esqueça, quem ainda não se inscreveu lá no meu canal Viviane Alexandre Terapeuta, se inscreva. Curta os vídeos se você gostar, faça esses comentários, deixe lá para mim e eu vou ficar muito feliz. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima oportunidade.